Salve, salve, craque Dásculos! Beleza, povo? Professor Pedro, professor de História da equipe Dásculos aqui com vocês. E é o seguinte, fazia tempo que não aparecia, mas veio no Enem 2020, aspectos da Antiguidade Oriental. Então eu convido vocês a ficar comigo até o final desse vídeo, para vocês terem uma noção de como caiu e outra coisa, quais são os principais aspectos dessa região? Então vem comigo porque eu tenho certeza que essa aula vai contribuir muito para os estudos de vocês. Já convido para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para ter aulas gratuitas e com qualidade todos os dias aí. Tá bem, pessoal? É o seguinte, galera, fazia tempo, mas apareceu, está aqui para vocês a questão do Enem 2020, que fez um recorte lá dentro da Antiguidade Oriental, lá dentro da Mesopotâmia. Tudo bem? Essa questão, eu vou pegar aqui a minha caneta, ó, só para vocês terem uma ideia do que dá para a gente mencionar, extrair dela, desse determinado recorte cronológico. Deixa eu fazer uma observação inicial. Eu, neste vídeo aqui, vou desenvolver aspectos em cima dessa questão, tá? Então, eu vou apresentar os povos aqui. Eu vou convidar vocês, para caso tenha interesse, para deixar nos comentários aqui, nós temos outros povos da Antiguidade Oriental para a gente mencionar aqui, pensando no conjunto das primeiras civilizações. Não deixe de participar com a gente aqui, não. Fechou? Dá uma olhada, então, no enunciado. O sexto rei sumérico, governante entre os séculos 18 e 17 a.C. e nascido em Babel, o famoso, Hammurabi ou Hammurabi, pronúncia em babilônio, foi fundador do primeiro império babilônico, atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo de esplendor. O nome Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó, e fazer esse recorte para vocês. O famoso Código de Hammurabi, beleza? O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Comentário rapidinho para vocês sobre essa questão. Esse código, galera, está aí entre as questões mais remotas da tradição jurídica, ligando, evidentemente, o homem a um conjunto civilizacional. O Código de Hammurabi, ele tem uma marca considerável, muito em função do seu grau de violência, de imposição ali para com os povos. Lembrando que quando acontece a fundação desse primeiro império babilônico, essa área da Babilônia ali, ela ficava num entreposto comercial de circular muitas pessoas, o que fez com que, com um conjunto de regras como esse, ganhasse espaço para controle das pessoas e controle da sociedade dentro dessa região. Fechou? É um código baseado na famosa Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Existem várias traduções aí para a gente pegar e perceber o seu grau de violência. E eu convido vocês aí a perceber o tanto que isso tem relação com a nossa sociedade atualmente. Preste atenção como dá para a gente extrair dali alguns aspectos que não aparecem no nosso direito, mas é discutido na nossa sociedade. Por exemplo, com relação ao grau de pena que um criminoso ele tem que cumprir, caso o crime dele ali tenha todo o seu grau de violência, a gente fala em pena de morte, prisão perpétua, assim por diante, tem muitas relações com isso. Deixa eu apresentar para vocês aqui a Mesopotâmia, né? Aqui eu estou pegando esse mapa, aqui está a famosa região mesopotâmica. Eu queria fazer o recorte aqui com vocês, geográfico, do rio Eufrates e do rio Tigre. Tá? Por que você está falando de Mesopotâmia, Pedro? Porque a Mesopotâmia é onde o Código de Hammurabi ele se desenvolveu, tá bem? É onde o Hammurabi, fundador do primeiro Império Babilônico, ele estabeleceu esse conjunto jurídico. Observe uma coisa, pessoas, eu estou falando de dois importantes rios. Esses rios importantes como tais denominam inclusive o termo Mesopotâmia, região entre rios, tá bem? O que eu quero mostrar aqui para vocês, dá uma olhada nesse slide aqui que eu preparei, são os principais povos que viveram nessa região. Sumérios, acádios, babilônicos, assírios e caldeus. Existiram outros, evidentemente falando, mas o nosso foco aqui é fazer com que vocês percebam situações mais gerais dessa Mesopotâmia. Então foram povos que viveram nessa área, controlando essa região. Nós tivemos, por exemplo, com
o rei Sargão com os acádios, um grande império também sendo formado, os babilônios, aquilo que eu já mencionava para vocês, assírios, povos guerreiros dentro desse contexto, né? Os assírios foram responsáveis, por exemplo, pelo famoso cativeiro da Babilônia, e os caldeus, considerados os neobabilônicos, até evidentemente ali conquista de outros povos antes de Cristo, e aí pegando os recortes temporais e tudo mais. De uma maneira geral, esses tópicos eles são importantes para que vocês percebam a Mesopotâmia como um todo. Então, vocês vão encontrar termos como povos do regádio. Por quê? Porque foram povos que se desenvolveram civilizacionalmente às margens de rios, se desenvolveu à base de uma agricultura diversificada em sentido de alguns gêneros, então não dá pra gente falar, por exemplo, uma monocultura desses povos, né? Existe uma organização de estados teocráticos significativa nessas áreas, ligado à religiosidade. Se a gente pega, por exemplo, os babilônios, a gente vai ver muito isso, entendeu? Então é um aspecto que na Mesopotâmia dá pra gente fazer menção. Desenvolvimento do modo de produção asiático. Deixa eu tirar esse Szinho aqui para vocês, ó. Desenvolvimento do modo de produção asiático. Aqui é um termo um pouco mais delicado. Por que eu falo que é um pouco mais delicado? Aqui é uma visão marxista da história, de construir a história a partir daquela ideia materialista. O modo de produção asiático remete a um princípio de servidão coletiva ao Estado, onde que o Estado exerce um forte controle. Povos da Mesopotâmia desenvolveram essas questões também. E eu terminaria aqui com os famosos politeísmos religiosos presentes. Lembrando que nós temos uma incidência de monocracia nessas regiões. Olha que termo interessante. Monocracia, pessoal, significa dizer que havia várias divindades, mas uma era mais cultuada, né? Aí, de monocracia, a gente avança no monoteísmo, depois no monoteísmo étnico, que eu também quero que vocês comente aqui para a gente trabalhar, por exemplo, na figura dos hebreus, tá bem? E as observações astronômicas ou astrológicas dentro desse contexto também é importante para a gente fazer menções aí aos povos mesopotâmicos. É bem rápido que eu queria passar para vocês como a Mesopotâmia aparece, porque o Enem chamou atenção. Não é um conteúdo que apareceu muitas vezes na prova do Enem, mas é um conteúdo que bateu na nossa porta esse ano. Beleza, pessoal? Fica a dica para vocês, mais uma vez, deixe comentários aqui, deixe sugestões, porque novos vídeos sobre essa área, principalmente, nós pretendemos trazer para vocês. Valeu, galera! Até mais! Tchau, tchau!